Bora para mais uma aula, pessoal. Hoje, nessa aula aqui, eu vou falar sobre funções exponenciais, tá? Vamos tratar desse tipo de função. Meu nome é Rogério Santos, sou professor de Matemática e Física. E se você ainda não está inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva aqui nesse canal, assista essa aula até o fim. Se ela for relevante e importante para você, eu peço então que curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos também, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu sou professor do Estado, do Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu vou utilizar o material do Aplixe, que é destinado ao primeiro ano, tá? Primeiro ano do ensino médio. E vou explicar para vocês função exponencial, tranquilo? Então deixa eu aqui ajeitar o material que eu vou passar para vocês, deixar ele aqui no esquema e a gente já vai tratar dele. Eu vou compartilhar a tela aqui com o material e aí eu vou lendo o conteúdo e explicando os conceitos para vocês, beleza? Então vamos lá, deixa eu já compartilhar o material aqui com vocês. Tá aí o material, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ó, função exponencial. Do que se trata, né, a função exponencial? Olá pessoal, nessa aula vamos estudar sobre função exponencial, mas para ajudar é preciso revermos rapidamente um pouco de potenciação. Ah pessoal, verdade. A função exponencial, ela exige o conhecimento de potenciação. Então vamos relembrar, né, os conceitos de potenciação. Por incrível que pareça, eu ainda encontro muitos estudantes por aí que têm dificuldade em fazer cálculos de potências. Então vamos dar uma revisada nisso aí, vamos relembrar esse assunto, vai ser rapidinho, olha só. Aqui a gente tem algumas possibilidades, né? 3 elevado a 0 é igual a 1, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1, né, pessoal? 3 elevado a 1 é igual a 3, né? Porque é o 3 vezes uma vez, né? É só o 3. Então é 3. É importante, pessoal, que não é esse 3 aqui vezes esse 1 aqui embaixo. Não é o número de baixo vezes o número de cima, tá? Eu vejo aluno fazendo isso. É esse número de baixo vezes ele mesmo, tantas vezes quantas o expoente indicar. Então, por exemplo, aqui 3 elevado a 1 é só o 3. 3 elevado a 2 é o 3 vezes o 3. Tá vendo que o 3 aparece duas vezes aqui? 3 vezes 3 dá 9. 5 elevado a 3, né? Também conhecido como 5 ao cubo. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes, que vai dar 125, se você multiplicar isso aqui tudo. Também pode ser negativo o expoente, tá? 6 elevado a menos 1, o que você faz? Você transforma numa fração. Vai ficar 1 sobre 6. 7 elevado a menos 2, você vai transformar numa fração, que vai ser 1 sobre 7 ao quadrado. Quando você transforma numa fração em que esse número aqui, ó, fica embaixo, no denominador, o expoente fica positivo, ele troca de sinal, o expoente troca de sinal. Então, aqui, ó, essa aqui é como se fosse 6 sobre 1. Quando você escreve 1 sobre 6, que você inverte, o expoente também troca de sinal. É negativo, passa para positivo. Tá vendo? Esse aqui, ó, 7 elevado a menos 2, é como se fosse 7 elevado a menos 2 sobre 1. Aí você inverte, coloca 1 sobre 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, o expoente fica positivo. Então dá 1 sobre 49, tá? Observações. Não se esqueçam de que todo número elevado a 0 dará sempre 1. Então aqui, ó, exemplo, 3 elevado a 0 é 1. Assim como 409 elevado a 0 também dá 1. Observação 2. Todo número elevado a 1 resultará no próprio número. Então 600 elevado a 1 é o 600. 7 elevado a 1 é 7. É igual esse 3 aqui, né? Que foi 3 elevado a 1, deu 3, tá? Observação 3. Essa aqui é estranha. 0 elevado a 0 dará 1. Por definição, citada acima, né? 0 elevado a 0 é 1. Eu sei que essa é esquisito, né? 0 elevado a 0 dá 1. Mas como o objetivo da aula não é explicar aprofundadamente isso, né? Então a gente vai ter que guardar. Guarda essa informação. Todo número elevado a 0 é igual a 1, inclusive o 0. Se for 0 elevado a 0, vai ser igual a 1. Tá tranquilo? Então, vamos tocar em frente aqui a nossa aula. Em resumo, a operação envolvida na potenciação é a multiplicação e a base se repete exatamente a quantidade de vezes que o expoente indicar. Foi o que eu falei, né? Então essa aqui, ó, o 5 é a base, o 3 é o expoente. Então é para você repetir o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes vai dar 125. Agora vamos para a função exponencial. O que é uma função exponencial? Olha só, esse enunciado aqui é esquisito, mas vocês vão entender depois na prática. Uma função exponencial é chamada de função exponencial, vou ler de novo, uma função exponencial, f de r em r, né, positivo, sem o zero, é chamada de função exponencial de base a quando existe um número real a
com A maior do que zero, opa, o A tem que ser maior do que zero, e tem que ser diferente de 1, onde aqui está a função exponencial. F de x é igual a A elevado a x, qualquer que seja x pertencente a reais, tá? Então aqui tem vários exemplos, olha, 4 elevado a x é uma função exponencial, né? Porque essa aqui é a base, ó, o 4 é a base, tá? O 4 é a base. É maior do que 1, é maior do que 0 e diferente de 1, tá? Aqui também, ó, é uma função exponencial, a base, 2/3, vai dar 0,6, né? É uma dízima. Então, é maior do que 0 e diferente de 1. Aqui, ó, 0,5 é maior do que 0 e diferente de 1. Raiz quadrada de 7 vai dar o quê? 2, 3, 2, alguma coisa, né? Então, é maior do que 0 e diferente de 1. Então, tudo é função exponencial. E o x aparece aqui no expoente, tá? Tá vendo que o x aparece no expoente? Então, esse formato é de uma função exponencial. Propriedades delas. Se x é igual a 0, logo f de x é igual a 1. É aquela história, né, pessoal? Se esse x aqui, ó, você botar aqui nesse x 0, 4 elevado a 0 vai dar 1. Todos esses aqui, se forem elevados a 0, vai dar 1. Se A é maior do que 1, a função será crescente. Opa, ó, se A é maior do que... Aqui, ó, essa aqui é crescente, né? Porque o A é a base. A base é 4, maior do que 1, então é crescente. Aqui, ó, é decrescente, porque é menor do que 1. Aqui é decrescente, porque é menor do que 1. Aqui é crescente, porque é maior do que 1. Se A estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. Foi o que eu acabei de falar. Então, quarta propriedade, sempre que x1 é igual a x2, A elevado a x1 é igual a A elevado a x2. Essa parte que é importante, tá? Se a gente tiver aqui, ó, duas funções exponenciais, tá? Sendo que esse expoente aqui é igual a esse outro expoente aqui, as bases são iguais, né? Base A e base A. Se os expoentes também forem iguais, a função inteira, as funções inteiras são iguais, beleza? Então tá aí, essa é a ideia das funções exponenciais. Agora eu quero resolver um exercício com vocês, beleza? Vou agora para a resolução de um exercício rapidamente aqui. Vamos lá.